Vamos falar sobre autodisciplina. Como é importante isso na nossa vida. E esse processo começa na infância, na formação dos hábitos, e para isso, a ação da família com relação à criança é de extrema relevância. Porque, é claro, na questão da autodisciplina, a gente vai precisar fazer algumas coisas que a gente não gosta, porém, que são necessárias. E a criança pequena não consegue mandar nela própria. Ela está na lei do desejo e coisa que ela acha chato, ela não vai querer fazer. E aí precisa toda uma combinação, limites, noção de deveres e prazeres e tudo mais, para que essa construção dos hábitos, por exemplo, do autocuidado, possam ser consolidados. Isso pode ser feito com leveza, com humor, né? Como criar uma história, né? Ou uma música para escovar os dentes, ou para dizer que está na hora de dormir, enfim. Mas essa questão do autocuidado com o seu corpo, com a sua alimentação, com os seus hábitos de higiene, tudo isso vai fazendo parte da questão da autodisciplina. E aqui, por exemplo, também, o que é muito comum? A criança vai crescendo, ela vai precisar aprender a tomar conta dela mesma gradualmente. Então, pequenos lembretes. Epa, está na hora de quê agora, hein? Para que a própria criança diga, tá, eu tenho que tomar banho. Tá bem, eu tenho que fazer meus trabalhos da escola. Isso. Então, agora está na hora de parar de jogar para fazer o que é preciso. Então, eu observo que em muitas famílias esse processo se prolonga muito, de forma que vai fazendo o que eu gosto de chamar do circuito gato e rato, né? Fica mãe ou pai ali atrás da criança, no pé da criança, está na hora de fazer isso, você não fez aquilo, aí a criança, para de ficar no meu pé, não me enche, daqui a pouco eu faço, chega. E aí, o que os pais dizem? Se a gente não ficar em cima, ele não faz. E pode ser uma criança, pode ser um adolescente, que não está conseguindo aprender a tomar conta de si próprio. E aí, como é que a gente faz para desmanchar esse circuito e criar uma outra coisa no lugar que justamente possa estimular esse processo de aprender a tomar conta de si próprio? Isso pode ser feito através dos combinados, por exemplo. Algumas crianças acham melhor, ou adolescentes, né, fazer os deveres da escola assim que chegam na escola, por exemplo. Ou imediatamente antes do horário de ir para a escola. Preferem acordar tranquilamente, se a escola é à tarde, e aí se divertir um pouco para depois fazer o que precisa ser feito. Outras não, outras preferem fazer logo de saída para depois ficarem com mais tempo livre para brincar ou para se divertir. Então, cabe perguntar, né? Escolha um horário para você fazer, por exemplo, os deveres de escola sem que eu tenha que ficar te lembrando. Então, se estabelece aí um acordo, um combinado. Porém, esse combinado precisa prever consequências de quando este combinado não é cumprido. A própria criança pode fazer parte da construção, né, deste acordo e das suas respectivas consequências. Esse acordo envolve um compromisso de ambas as partes. Por exemplo, por parte dos pais. Eu não vou falar nada, porque eu acho que você vai precisar ficar ligado com o horário que você combinou. Agora, o que eu faço se no horário que foi combinado você não fez o que precisava ser feito? E aí a própria criança poderá dar uma sugestão. Então você me lembra. Então você vai fazer alguma coisa. Então, quando esse combinado não é cumprido, a consequência acontece. E às vezes é bem difícil estabelecer esse hábito
do autocuidado, né? E da responsabilidade por equilibrar deveres e prazeres. Isso é difícil até mesmo para muitos adultos, convenhamos, não é? Mas isso é importante. Qual é o outro aspecto dessa história? Eu quero aprender a tocar violão, por exemplo, né? Diz aí uma criança ou um adolescente. Mas cria uma expectativa de que em poucas semanas pode estar tocando maravilhosamente bem. E não é o caso. Aprender um instrumento musical, aprender um novo idioma, isso demanda paciência, persistência, tolerar frustração de não saber, né? E valorizar os pequenos progressos, em vez de esperar que um resultado maravilhoso aconteça em pouquíssimo tempo. Porém, se esse processo da autodisciplina não estiver minimamente desenvolvido, esse penoso processo de aprendizagem, pouco a pouco, de uma nova habilidade, vai se tornar insuportável. Tem 2 meses eu estou aprendendo, não estou conseguindo tocar muita coisa, então não quero não. Então não quero não, e aí abandona a aula de violão ou de piano, ou abandona a aprendizagem de uma língua estrangeira. E muitas famílias concordam, você não gostou? Então troca para outra coisa. E o que acontece? Eu vejo famílias que têm um troca-troca de atividades incrível e que não deu o mínimo tempo de poder ter a paciência de aprender pouco a pouco uma habilidade mais complexa. E isso é margem para outro tipo de acordos. Ok, você quer aprender a tocar piano, muito bem, vamos lá, providenciar um teclado, tudo mais, tá? Agora, isso vai te demandar paciência. Será que você vai persistir? Não, eu juro, vamos fazer um compromisso mínimo de 6 meses, tá? Para dar tempo de você aprender e ter paciência para fazer os exercícios necessários e tudo mais. Isso é uma outra possibilidade. Isso tudo é extremamente importante para a vida, porque se a gente vai fazer metas a médio e longo prazo, né, de desenvolver uma carreira, né, pensa aí no jovem adulto, no final da adolescência, entrada na idade adulta, que vai, por exemplo, prestar provas para um concurso, com milhares de candidatos e poucas vagas, vai tentar um ano, não vai conseguir, vai tentar outro ano também não, se quer mesmo, vai ter que ter paciência e persistência para continuar estudando, para continuar tentando, para ver até onde vai, né, precisar se esforçar para conseguir aquela determinada meta. E tantas outras coisas, não é? Quando a gente, por exemplo, precisa fazer combinados conosco mesmos. Né? Eu quero perder peso. Vai ter que ter muita autodisciplina para poder fazer uma ingestão balanceada de determinados alimentos, renunciar a outros tantos, aumentar a carga dos exercícios físicos para queimar calorias, né? Ou se eu quero guardar, fazer uma reserva financeira mais sólida para comprar alguma coisa que no momento não posso comprar, vai ter que ter muita autodisciplina para fazer contenção de gastos, para renunciar a muitos desejos, comprar isso, comprar aquilo. Não vou, porque eu tenho uma meta maior para a qual eu preciso me preparar financeiramente. Então, essa capacidade de fazer escolhas e renúncias, aprender a esperar, a tolerar a frustração, a ter persistência e paciência, são os componentes da autodisciplina, que é um processo que a gente vai desenvolver no decorrer da vida. Melhor começar na infância, né? Mas, se não, embora seja mais difícil, não é impossível. E aí, voltando àquela questão do circuito gato e rato, uma das formas de interromper esse circuito e construir um outro mais eficaz das relações familiares além daqueles combinados em que as crianças participam das decisões e das consequências, poder ampliar
assim, a diversidade da conversa familiar. Porque quando eu já observei isso em muitas famílias, né, que eu trabalhei, está muito ligado, assim, se eu não fizer, se eu não ficar em cima, ele não faz. Tá bom. Sobre o que mais que vocês conversam, o que mais que vocês fazem juntos, que possa ser prazeroso ou interessante, além de ficar dentro dessa história, né, rodando em círculos e não resultando em coisas interessantes. Sei lá, a gente não conversa sobre muitas outras coisas. Sim, mas acontece que crianças e adolescentes estão cada vez mais ligados do que acontece no mundo. Eles têm suas próprias visões, suas opiniões, suas maneiras de entender o que está acontecendo. Que tal incluir isso na conversa da família, mostrando bastante interesse do ponto de vista deles? Isso é uma possibilidade também de ampliar o circuito da comunicação, certo? Pois bem, como eu gosto muito de trabalhar com música, eu fiz uma composição chamada Tomando Conta, que fala justamente desse processo da construção da autodisciplina. Quando aprendemos a tomar conta de nós mesmos, ninguém precisa ficar mandando na gente. Quando aprendemos a tomar conta de nós mesmos, ninguém precisa ficar mandando na gente. Não adianta ficar reclamando da cobrança se não faz a sua obrigação e nem quer ter responsabilidade. Para ser livre é preciso saber se organizar. Quando não deixa tudo para depois, sobra muito mais tempo para brincar. Ha, ha, ha. Quando aprendemos a tomar conta de nós mesmos, ninguém precisa ficar mandando na gente. Quando aprendemos a tomar conta de nós mesmos, ninguém precisa ficar mandando na gente. Fica a dica.